Oi pessoal, sou o professor Almir Garcia Fernandes da Universidade Federal de Uberlândia e nós estamos aqui para gravar o nosso nono vídeo, dessa vez para falar sobre o direito digital e a propriedade intelectual. Mas nós não vamos falar de toda a propriedade intelectual, tá? Por quê? Ah, Porque o nosso objeto de estudo nessa aula são os programas de computador, né? E os programas de computador estão inseridos nesse universo da propriedade intelectual. Nós temos uma legislação específica para os programas de computador que os tratam como direito autoral, né? Dentro da propriedade intelectual, nós temos vários direitos, né? Nós temos os direitos autorais de músicas, literatura, escultura, representação dramática. Nós temos a propriedade industrial, né, que são as patentes, né, os registros de marca, os desenhos industriais. Tá? Mas nós vamos nos ater ao estudo específico dos softwares que são um direito autoral, mas que tem uma peculiaridade com relação aos demais direitos autorais. Né? Por determinação legal, o registro deles é feito junto ao INPI, que é o órgão de registro, né, da propriedade industrial. Tá? Mas cuidado, não confundam. Tá? Mesmo o software tendo um registro no INPI, ele não é um bem da propriedade industrial, ele é direito autoral. Tá? Então ele, mesmo tendo um registro parecido com os registros de patentes, por exemplo, tá? Ele não é uma patente, tá? Ele é um direito autoral. E ele possui um sistema próprio para registro no INPI, tá? Que ele é exclusivo. Tá? Até porque nenhum outro direito autoral tem também registro no INPI. O fato, contudo, de um programa de computador não se encontrar registrado, né, não retira do seu titular o direito de reivindicar a autoria desse programa de computador e exercer os seus direitos de exploração econômica. Isso por quê? Nos bens da propriedade industrial, nós não temos muito essa preocupação em quem desenvolveu a tecnologia da patente. O importante é que a pessoa que desenvolveu a tecnologia faça o registro em primeiro lugar da patente e aquele que fez o registro passa a ter o direito de exploração exclusiva, de exploração econômica. Nos direitos autorais é um pouco diferente e no software também é assim. Mesmo tendo registro, se uma outra pessoa comprova que desenvolveu, né, aquela linguagem de computador com anterioridade, né, e ela é semelhante, ela é igual, né, muitas vezes, tá, ele passa a ter o direito de exploração econômica. Tá? Então é um registro que tem natureza declaratória. Tá? Não se aplicam também aos programas de computador alguns dispositivos comuns no direito autoral, como por exemplo o direito moral de autor. Tá? Nos direitos autorais, o direito moral de autor é o direito que o autor tem da sua obra não ser modificada nunca. Quem tem o direito de exploração econômica tem o direito só de explorar economicamente, ele não pode alterar a obra. Mas no caso dos programas de computador, essas alterações são basicamente inevitáveis, né? Porque quando uma pessoa cede um programa de computador, seja através de um contrato de cessão, né, que é a venda, ou seja um contrato de licença, que é o direito de um uso por um determinado período de tempo, aquela pessoa que está com o direito autoral, né, do programa de computador tem as possibilidades de fazer algumas adaptações, né, de acordo com as suas necessidades, criando seus próprios bancos de dados. Tá? O que não pode é o programa de computador sofrer autorizações que não foram autorizadas pelo desenvolvedor. Como que a gente sabe isso? Nós sabemos isso através dos contratos de licença que são registrados no INPI. Tá? Por quanto tempo dura o direito do titular desse contrato? Por 50 anos. Né? A legislação, a Lei 9.609 de 98, que é a legislação que trata dos direitos autorais dos programas de computador, fala que esses programas de computador eles serão protegidos, né, pelo período de 50 anos, né, contra a utilização indevida de terceiros, né, contra a contrafação ou pirataria, se você quiser chamar assim. Né? Essa pirataria ela vale tanto para nacionais quanto para estrangeiros, uma vez que nós temos também regras internacionais de copyright, né, de proteção a esses programas de computador. Tá? Então nós temos um sistema hoje bastante sólido no mundo de proteção desses direitos autorais. Né? E o titular desses programas de computador pode ou fazer a venda integral do programa, né, que a gente chama de contrato de cessão, ou fazer simples contratos de licença desses programas de computador. Para isso,
né, ele precisa fazer o registro do programa de computador, que no Brasil é feito no INPI. Nesse registro, nós temos a apresentação de dados referentes ao autor do programa, o titular, né, quem vai explorar economicamente, a identificação e descrição funcional de todo o programa de computador e trechos e dados desse programa que são suficientes para identificá-los. Tá? Isso é importante porque para os softwares não importa o resultado final, mas sim a linguagem de programação. Tá? Eu posso ter dois softwares com o mesmo resultado final, mas com linguagens diferentes. E aí eu tenho dois programas, dois registros diferentes. Tudo bem? Tá? Mesmo não sendo obrigatório esse registro, né, para os programas de computador, esse registro é imprescindível quando o titular do direito de exploração econômica quiser transferi-lo para terceiros. Tá? Isso acaba que é uma obrigatoriedade, tá? Para que o titular do programa de computador possa transferi-lo para terceiros. E como que se dá essa titularidade? Essa titularidade se dá pelo próprio desenvolvedor, ou então, se esse desenvolvedor estiver explorando a sua atividade econômica para uma empresa, seja na condição de empregado, na condição de contrato, né, esporádico, na condição de vínculo de bolsista, tudo, esses direitos autorais vão pertencer à empresa, né, ou ao órgão público onde ele está prestando esse serviço, a não ser que nós tenhamos uma regra diferente, né, no contrato da própria pessoa. Porque a regra geral, né, da lei que regulamenta os direitos autorais de softwares determinam que esse software, se ele foi desenvolvido em um ambiente empresarial ou em um órgão público, ele pertence ao empresário ou órgão público, né, direito de exploração econômica, e esse desenvolvedor ele não tem sequer direito a percentual sobre exploração, né, mesmo que essa não seja a atividade final. Ele só vai ter algum direito na exploração econômica quando o contrato que ele tiver de prestação de serviço, contrato de emprego, assim o determinar. Tá? Não é possível, né, inclusive, depois do programa de computador estar sendo comercializado, que as pessoas que estão utilizando esse programa de computador façam alterações diversas daquelas do contrato de licença, que é registrado no banco, ou que venham contratar, né, os seus serviços sem fora dos limites do contrato de licença. Né? O contrato de licença é que vai dar os limites para a exploração do direito autoral dos programas de computador. Tudo bem? Um grande abraço.